Olá, menina. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo certinho, tudo bem, Tranca-Rua? Tudo na paz. Então, o tema que nos foi sugerido foi falar sobre rituais externos, macumba, quimbanda, magias, simpatias e outros temas afins. Exato. Vamos brincar um pouco com os campos ante a interpretação que as pessoas dão a essas temáticas. Vamos dar a distinção respeitando as crenças e os conceitos históricos, ritualísticos e processos de cada uma dessas linhas, podemos dizer assim, que para mim, com todo respeito, é a mesma coisa. Primeiramente, dando o contexto de magia. A magia é a expressão do contínuo existencial de Deus em ti. A magia é a interpretação do sistema pelo ecoar do que você nutre. A magia é a forma pensamento, é o amor, é o carinho, é o obrigado, é a gratidão. Todos esses conceitos, essas emanações da sua bolha, do seu ciclo existencial, do seu universo pessoal, da sua dimensão, do seu agora. Compreende? Sim. Eu tenho, Ah, eu tenho uma pergunta, então, porque no livro dos Espíritos, quando perguntaram sobre magia, a resposta foi de que magia não existe. Eu posso até achar a pergunta, se você não há fizer um primeiro necessidade. comentário. Ah, a magia colocada na intenção sobre essa pergunta eram os conceitos magísticos e os processos de charlatanismo que existia na época. O contexto de magia existencial, magia do natural, magia dos colapsos energéticos não foi empregado. O próprio estudo da física, da metafísica, todos os contextos da própria evolução ainda estavam sendo divagados, a flor ainda estava desabrochando. Então a magia em contextos um tanto superficiais, de fato não existe. O próprio livro dos espíritos dá contextos aos espíritos da natureza, que hoje são dados como magia. Então, levando a ferro e fogo, como dizem aqui, seria uma contradição. Compreende? Sim, o trabalho com os espíritos da natureza normalmente se designa isso como magia. E aí eles não queriam dar um contexto mais amplo, levando ao autoquestionamento dúbio ante ao grau consciencial da época. Também a própria religião que foi formatada, por que não, depois desse livro, todo esse contexto foi proposital, mas aos que têm olhos para ver, se compreende nas nuances, dando uma interpretação do livro em si, aonde foi muito bem explicado qual foi o teor e o significado de magia, dando a ela mágica ou a magia existencial da vida. A magia que nós indagamos aqui agora é a magia da brincadeira que se faz com os elementos primordiais da existência ante aos deuses que aqui estão. Entende? Só para deixar esse ponto esclarecido.
E o que quer dizer ante aos deuses que aqui estão? Porque eles não se concebem. Os deuses que aqui estão fazem magia o tempo todo, mas não se veem como magos e não se responsabilizam pelo que fazem e pelo que são. Agora nós estamos dando a eles o entendimento pelas ferramentas das quais eles usam em seu cotidiano, mas ignoram em seu âmago. Porém, lá no fundo, lá perto da bunda, eles sabem intrinsecamente que fazem um monte de merda. Então pode-se dizer que todo mundo faz magia o tempo todo? Exatamente. O ato de abrir sua janela e apreciar os passarinhos, apreciar os raios solares, o vento, é uma magia muito mais poderosa do que a maioria dos processos ritualísticos. O fato de você não pensar duas vezes e ajudar alguém em uma expressão, um sentido natural de amor, é uma magia que mantém todo o processo contrativo distante. Eu gostei desse termo, processo contrativo, combina mais do que falar que é mal. Sim, sim. Mas Você a própria compreende palavra... a proposta? Sim, mas a própria palavra mal, né? Começando com o mesmo radical. Quase o mesmo radical. O mal tem um radical, uma alteração do magnetismo. Mas isso fica para outra história. Estou começando a viajar. Vamos voltar no tema de que todo mundo faz magia o tempo todo. E disso o Livro dos Espíritos também fala, quando ele fala um pouquinho das formas pensamento e da capacidade da forma pensamento de moldar, concentrar, aglutinar o fluido cósmico universal. Exato. Eles não indagam muito nos processos elementais porque iriam bugar o sistema. Mas a intenção nutrida dá contexto à forma. O que eles chamam de fluido cósmico universal é o princípio ativo, que está antes de Exu e do processo elementar. O processo elementar dá forma, dá contexto e dá expressão ao que você cria. Porém, cabe a ti nutrir e deixá-lo vívido, por que não? Para que haja coexistência. Compreende? E quanto... eu ia perguntar... É porque numa primeira conversa com o Marabô, ele falou que a gente fica nessa de sujar a fralda o tempo todo e tem que ter um grande contingente de pessoas, tem que ter uma grande produção externa para ficar limpando a fralda planetária o tempo todo. Então, qual o primeiro passo para começar a crescer e sair dessa configuração de ficar Sendo bem sujando a fralda? sincero, Uhum. ouvindo, estudando, consciência. Estamos aqui dando passos. Existem muitos dando passos, momentos, explicações. Existem muitas linhas de trabalho. Existem formas para agradar todos os gostos. Porém, como diz o curso ainda há pouco, você nunca foge ao ensinamento e você sempre tem suas lições, seja ela estudando ou dando cabeçadas. Nós só não temos tanto tempo para as cabeçadas. Então estamos instigando os estudar. Porque senão vai dar cabeçada em outro lugar.
Compreende? Sim, o servidor planetário está sendo reconfigurado. Exato. Voltando ao princípio, ligado a, primeiramente, a macumba. Macumba é um termo amplamente difundido que instiga a maioria dos seres, pois todo mundo tem a macumba dentro de si. Sim. Logo, quando eu faço uma dita macumba para outro e a afinidade, a interação, a recepção, existe conceitos interpretativos sobre a mesma macumba no outro, eu fortaleço o mesmo conceito e gero um campo junto a isso, dando a eles contextualizações e processos magísticos que, pela lei da atração e afinidade, se expressam muito mais intensamente e abrangentes. Dentre esse contexto, todos nós somos macumbeiros o tempo todo. Desculpem a quem não gosta disso, mas é uma grande verdade. E casa com o Seguindo aí, primeiro. Casa com a primeira coisa que você falou, que todos somos magos o tempo todo também. sim, apenas dando explicações com vários nomes fofos e bonitinhos que as pessoas dão para que não haja I sem pingo. Nenhum I fica sem pingo. Vamos dizer que, como dizem os pretos velhos e todos esses espíritos mais fofinhos, que vem nessa transfiguração mais fofinhas, a gente vai lá pegar o papelzinho lá, bonitinho, para poder limpar o bumbum. Então, é isso aí que a gente está fazendo. Eu já pego, penduro o peão e pego o jato de água fria e dou banho igual fazem com bêbados. Eu não tenho paciência, então. Então, aí não é assim. Então, a gente vai, já pega esses temas mais complexos, porque a nossa energia é uma energia não mais complexa, mas que se afiniza melhor, devido à mesma lei de merecimento e afinidade. E aí a gente molda os campos, entende? Dá banho nos campos, igual faz com o bêbado. Não que ser bêbado seja ruim, a maioria dos bêbados são muito mais felizes e autênticos. Mas é a realidade. Sim, sim, da ducha, Então, ducha. o povo da rua, como dizem, os espíritos que têm afinidade com esse contexto, ou até mesmo que não têm, e por caridade. Sim, espíritos da macumba, por caridade, vão instigar o seu ego, trabalhar o seu ego, galgando e talhando pedacinho por pedacinho sobre suas vontades, chegando a um ponto aonde te trazem entendimento, instigando a sua luz pelo seu desejo de que você tem o que você nutre. Então, tranca a rua, existem espíritos de luz na macumba? Sim. Existem espíritos excélsios, anjos? Sim. Talvez em processos fracionários de si mesmo, mas sem dúvida sim. Elementares, existem. Vamos fazer firula. Existem gnomos, fadas, elfos. Se você gosta de ver assim, sim. Então, quando eu falo que só tem espírito do mal e demônio, eu estou sendo preconceituoso? Se você levar o contexto de demônio com o contexto onde demônio vem de sabedoria e do saber, não. Mas se você levar num contexto pejorativo e incisivo, atacando a si mesmo no outro, sim. Mas com todo respeito, problema de cada um, a qual não ofende nem oprime a integridade energética dos amigos que ali trabalham. Porém, é um contexto, é um culto, é um processo. Alguns que dizem que a própria Quimbanda é o polo negativo da Umbanda, outra, com, ao meu ponto de vista, uma grande baboseira.
É apenas uma linha de trabalho que se difundiu perante aos princípios, não dos princípios, aos processos iniciáticos da Umbanda, que teve sua base na África, e os processos católicos, os processos magísticos europeus, que influenciaram, em sua maioria, a própria Umbanda, que trouxeram por afinidade os seres e as pessoas desse culto a um processo um pouco distinto, talvez arcaico, não sei, depende de quem analisa. Porém, um processo assim como outros, aonde se o espírito de luz vem numa casa evangélica, incorpora numa pessoa, incorpora é um nome que eu não gosto, vibra na pessoa, e a pessoa diz que é o Espírito Santo, é o mesmo espírito que vem na Quimbanda, que ela fala que é o demônio. Aí o espírito vem lá, faz a limpeza dele, faz o trabalho dele, e não tem nada disso, não tem esses problemas egóicos. É tudo caridade. Caridade não num conceito de a melhor, que o melhor, puro, luz, bonitinho e fofo, ajuda quem é pior. Caridade no contexto real, numa expressão de amor, aonde os dois aprendem. Aonde quem vem está numa fase consciencial que sentir a vibração do outro naquele processo e a interpretação do outro sobre a própria ótica que ele tem do todo é um aprendizado. Então, são apenas pontos distintos em momentos distintos da existência. Quando falam que, você domina os elementos, e eu falo, você é poderoso, eu mando pra puta que pariu. E sim, Tranca-Rua, que já passou pelos 4 ciclos elementares da existência. Fala puta que pariu. E todos que se indignam pelo mesmo processo, em alguma fase, já passaram pelos mesmos processos, em algum nível consciencial, estão muito além desse ponto onde eu estou. Que por expressão de caridade pura, não melhor ou pior, pois eu já expliquei há pouco que isso é safadeza, está aqui, aprendendo e galgando o novo, pelos seus olhos que me interpretam. É a vida. Então, o mesmo povo da rua, os mensageiros, os guardiões, os exus, as pombagira, esses processos, todo esse contexto existencial, a linha das almas, o Mulu, a linha caveira, os senhores caveiras, as pombagiras caveiras, a linha de Nagô, que vem do Exu Gererê, essas coisas, esses princípios, esses estudos, são formas da mesma expressão. A linha de Malay, que vem da linha do Exu Rei, essas coisas que as pessoas ficam também com umas firulagens. Nossa senhora, Exu Rei, meu Exu é rei. E põe o meu na frente, é meu, Exu é rei. Olha só essa frase, olha a magia dessa frase. Já contrai tudo, já faz até rachadura no campo da pessoa. Não, mas aí tem que vir o Exu imperador, então, né, daqui a pouco, meu Exu. Então, se o Exu é rei, o meu imperador. Imperador da Tora Rosa, que vai te ajudar a conceber o maior. Né? É complexo essa vida. Aí, não, eu não estou com discriminação. O campo já se molda já. Não é um processo discriminatório a quem tem essas visões. Mas é o ponto que fala, vamos pensar, se o que eu prego é caridade, por que a porra do meu Exu é rei? Não num contexto interpretativo, onde o rei vem de reino, onde o contexto de união, onde
é um reinado, ou então o Exu Príncipe, deve ter também. Exu Príncipe veio de um principado, não vão na raiz da palavra, não vão no contexto de trabalho essencial, numa pureza de uma caridade. É porque é rei, e rei é foda. Ah, puta que pariu, viu? Sim, Vamos continuar, por favor. não, mas vão nessa atração pelo conceito de pirâmide, onde tem que existir Exatamente. acima, e para existir um acima, tem que existir um abaixo, e isso já automaticamente já começa a criar contração. É a linha dos caboclos quimbandeiros. Olha só que coisa interessante. Exu Pantera Negra, Exu Pantera Preta, Exu Pantera do Lodo. Aí vem como Exu, não pode, porque a quimbanda não pode ser caboclo. Então vem Exu, e aí vem o animal, e aí vem a linha de trabalho. Olha a caridade. Sim, ele vai usar a forma que ele precisa para ele poder trabalhar ali. Se ele precisar falar que ele é Exu disso, daquilo, ele vai usar a forma que ele precisa usar para ele trabalhar ali. Com toda sinceridade, eu não gosto muito de vir com esses contextos religiosos, esses princípios iniciáticos. Mas estamos trabalhando, né? Vamos aí para a gente poder tirar esses dogmas existenciais. A maioria das pessoas nem conhece esse nome, mas é para estudo, entende? Vamos logo no que as pessoas não gostam. Vamos explicar que a pessoa não gosta para falar que é a mesma coisa do que ela gosta. E aí a gente cutuca. A linha de Mossubiru também não tem ordem, não. Tá tudo na mesma coisa. Que é a linha de Exu. Esse menino não fala esses nomes em Yorubá, esses nomes, essas línguas africanas, então é difícil. Exu Caminoá, compreende? A pronúncia é parecida com isso. Aí, a partir desse contexto, vem de uma unificação das formas e uma moldagem aos graus de consciência, uma moldagem aos espíritos que estavam reencarnando com princípios católicos enraizados, com conceitos magísticos europeus. Então, a Quimbanda é uma grande caridade, assim como a Umbanda, assim como o Candomblé, tudo essas coisas, entende? Compreende esses princípios? E vem do mesmo termo da Umbanda, que tem origem na língua Ubuntu, dentro do Candomblé de Angola, e etc. Essas coisas que ocorreram no princípio pré-colonial, esses ritos próprios, esse processo sacerdótico, essas práticas de todos esses princípios, essa vida, a vida das pessoas, o cotidiano, a visão de que eu posso moldar as informações ante as minhas compreensões e por lei de afinidade eu gero um princípio, compreende? Assim como ocorreu em todas as linhas. E todas partem do mesmo princípio. Sois deuses, co-criadores de realidade. Olha como alinhou. Entende? Esse princípio, todas essas coisas, são formas das pessoas passarem as mesmas informações. São maneiras do ser macumbeiro, em essência, passar a mesma coisa, passar o mesmo princípio. Entende? Sim, são formas diferentes para poder se manifestar o mesmo conteúdo. Isso. Agora você tem... É porque quando a gente se apega muito à forma, a gente, às vezes, esquece de olhar o conteúdo. Aí a gente se fascina pela forma e não percebe o conteúdo que está ali, que às vezes não é exatamente... Bom, a gente sempre está vendo a si mesmo, então vou voltar à minha interpretação antes. Eu sempre estou vendo a mim mesma. Então, o que está fora está dentro. Então, se na forma da Quimbanda eu estou interpretando e projetando um conteúdo maligno, ou o que seja, aquilo está vindo de mim.
Exatamente, os mesmos princípios daquelas receitas antigas, daquela intenção de ajudar o outro fazendo um remédio. Para ser bem franco, as ervas que as pessoas usam têm muita influência, mas eu diria que são uns 40% do remédio, viu? O verdadeiro remédio é o humano curando o humano, usando os princípios ativos da erva. Por isso que o chazinho, o mesmo chazinho que usa camomila, hortelã, iguaco, essas coisas, pode ser qualquer outro tipo de receita. Os mesmos princípios, se uma pessoa faz, se a outra faz, não tem o mesmo efeito. As duas pessoas melhoram. Mas se você faz na intenção de melhorar, entendendo o princípio do processo, a pessoa melhora. A pessoa se vê em você. E ela melhora. Como até mesmo o que foi instigado aqui nesse trabalho, nesse menino, em fazer os remédios com água, independente do remédio, até porque ficou uma puta de uma firulagem os conhecimentos que foram trazidos. E os resultados vocês têm? É a mesma coisa, compreende? É magia. Não, é até mais rápido que o remédio tradicional. É mais rápido porque estiga de dentro para fora. O outro tem que percorrer todo o caminho do externo para estigar de dentro para fora do mesmo jeito. É apenas a ferramenta, vamos dizer que assim corta caminho. Vamos explicar agora os princípios para que não fique no ar. Me fale um dos remedinhos. Vamos interagir comigo, estou carente. Me fale um dos remedinhos. Um dos remedinhos homeopáticos. É. Vamos falar do meu, então, constitucional. Enxofre. Sulfur. Se chama sulfur. Falar enxofre já viu, né? Sulfur. Não, mas esse remedinho é maravilhoso, porque para pessoas que... Para mim, eu tenho uma constituição mais mental. Então, às vezes, eu fico muito no mental e fico com essa condição que você fica muito na sua cabeça e desassocia um pouquinho do material, por assim dizer. Então, o sulfuro, o enxofre é bonitinho porque ele é feito do enxofre, que todo o enxofre que existe no planeta vem lá do fundo dos vulcões, né? Então ele pega uma coisinha que vem lá do fundinho da Terra para você tomar aquela assinatura energética daquele belo irmãozinho, né, sulfur, e te trazer um pouquinho de volta para a Terra, te aterrar. Ele tem aquela condição muito fofa de te centrar de novo e te aterrar aqui na proposta existencial desse plano. É muito bonito. Sim. Ante a esse princípio, o processo de manipulação, executando os princípios da homeopatia, tranca-rua falando de homeopatia é uma grande ofensa aos campos. Aí eu não tô nem aí, é só uma brincadeira. Só para instigar. Estão muito bem sustentados pelos nossos amigos. Aí você parte do princípio onde eu tenho uma matéria elementar. E você é Deus. Eu não estou falando que é só vocês que fazem, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Aí você é Deus, todos somos deuses, e você tem a intenção de trazer aquele princípio elementar, seja composto por diversos padrões elementares ou não, aquele princípio elementar se manifesta através do processo de aglutinar as energias da própria existência, energias biosféricas, como dizem lá no meu bairro. Aí você, a rotina e a intenção faz com que o mesmo princípio das formas pensamentos que usam os princípios elementares, usam a energia de Exu
que usam o fluido cósmico universal, como você indaga, você usa no remédio, só que você usa em uma potencialidade, em um padrão vibracional que está ante a realidade. Aquilo automaticamente chega ao ponto instantaneamente após a pessoa tomar o remédio, que vem de remediar. Ele media o contato entre você e o princípio que você precisa. Aí você segue esse princípio e instantaneamente ele aparece onde tem que estar. E você melhora. Mas melhorar não quer dizer que você está sem resíduos, mas quer dizer que o princípio que causa aquele estado está sendo curado. Então, tendo consequências ou não, você tem o princípio que te leva ao entendimento e à consciência do próprio processo, entende? E, inclusive, às vezes as pessoas falam que a aguinha em si, ela adquire outro sabor, ou ela muda de cor, tem efeitos, às vezes, no físico. Quando o velhinho vem dar banho e o banheiro enche de água. Sim. Mas as pessoas também têm os seus processos que aqui dizem como mediúnicos, mas elas também têm seus princípios sensoriais, que todos têm, mas alguns têm graduações e sensibilidade aos mesmos processos, e têm a capacidade de decodificação nesse corpo. E aí elas veem esses detalhes, elas sentem, quando o próprio processo do banho é feito só com a água, as energias sendo conduzidas e o princípio sendo levado àquele líquido, àquela proposta, as pessoas notam essas nuances. E qual a diferença desse processo, onde se magnetiza ou se plasma na água uma vibração, uma frequência vibracional de um elemento específico, né? Por exemplo, o sulfur, ou qualquer um dos outros, a gilsêmio, que é feito da florzinha sempre viva, e tal. Então, tem uma vibração específica que se intenciona. E o processo da água fluidificada que se usa nos centros espíritas, por exemplo. Ou o mesmo processo da água benta que se usa na Igreja Católica. Intenções distintas. Entende? A água fluidificada, a água do sol da manhã. Por que você põe lá? Porque o seu corpo precisa do que tem no sol da manhã. Por que a água fluidificada dos centros espíritas te limpam? Porque você executa o mesmo princípio, trazendo qualidades à própria água que te limpam. De água É um benta remédio também. homeopático. Água Sim, benta também. ante a crença e o processo essencial do próprio sincretismo católico, todos esses princípios, aí a água vem rebolando, rebolando, dando volta, para não bater em nenhum desses princípios, aí chega em você. E então os mesmos princípios então da igreja, das igrejas evangélicas também, que eles também Tudo a usam vários mesma desses coisa, processos. tudo macumba. Vai incomodar mesmo, é macumba, mas evangélico faz macumba, católico faz macumba, protestante faz macumba, ateus faz macumba pra caramba, ateu faz macumbeiro, tudo faz macumba. Então, podemos falar de uma outra macumba, que é a macumba da preocupação? Sim, uma vertente do mesmo princípio. Por exemplo, quando eu me preocupo muito intensamente, obcecadamente com um outro. Você gera um campo opressor ante ao campo do outro, que se ele nutre um processo
que se afiniza a isso, seja ele positivamente ou negativamente. Quando eu falo isso, é um processo contrativo ou expansivo para conhecimento mútuo, ele se deixa levar pela mesma preocupação, e aí existe o chamado dança da morte. O que é a dança da morte? É um processo autodestrutivo. É apenas uma piadinha. As pessoas já podem ter uma interpretação ruim, me perdoe. Você vai se degradando, vai se autoflagelando, vai se sentindo mal porque se autoflagela, aí você ataca, porque é o único sentido que é lógico ante aquele ponto de vista, aí você vai lá, fica degrinindo a imagem do outro, quando não é com ele, é com outras pessoas, aí você traz outras energias para a mesma dança, aí você se apega cada vez mais, porque o ego gosta daquela brincadeira, então você vai gostar cada vez mais da pessoa, ou a pessoa pode não gostar cada vez mais de você, mas o eletromagnetismo da própria bolha criada e co-criada por vocês faz com que ela se sinta presa, e todos esses processos geram o colapso. Mas e Tudo nisso aí, isso é gera um um processo grande magístico. desequilíbrio. Ó, você não deixou terminar? Desculpa, desculpe. Então siga, tudo isso gera um grande desequilíbrio. Grande desequilíbrio, aí a pessoa para com aqueles processos, porque briga e separa, e aí ela vai se centrar, vai se harmonizar. Aprender ou não a lição é um problema dela, onde ela, aprendendo a lição, ela não afiniza mais com situações desse tipo, e não tem mais esse tipo de ritual magístico. Ou tem com outras pessoas. Cabe a cada um querer brincar mais dessas coisas ou não. Nós entendemos que são apenas ciclos. E por isso há o respeito. Por isso que a pessoa se ajoelha e fica lá ajoelhada no milho, agora vamos vincular a outro sincretismo. Fica lá ajoelhada no milho, fica lá pegando o chicotinho, batendo nas costas, porque ela é errada, pede ajuda e não tem ajuda. Porque ajudar é deixar ela fazer o mesmo processo, entende? É um crescimento. A própria magia é um crescimento. Poder é liberdade. Então vocês têm todo o poder para poder executar suas magias, dentre as manifestações que são equilibradas a todos. E aí vocês criam a responsabilidade pela liberdade. Compreende? Sim, então a vida é uma escola magística. Exato. A vida é o ápice da magia. E é por isso que eu gosto dessa forma. A vida se expressa na maior pureza possível pelos seres irracionais. Uma árvore, uma flor, esses princípios elementais do natural, nessa faixa, a meu ver, são mais bonitas. Olha o tranca-rua poeta, olha só. Aí eu prefiro esse contexto. Por Compreende? quê? Por quê? Porque eles são inerentemente autênticos? Exato. Magisticamente, mas funcionais. Não se moldam a contextos externos, expressam autenticamente um desejo puro e nutrido. Podemos dizer que funcionam melhor ante ao meu padrão vibracional. Cada um tem sua magia, porque cada um tem sua assinatura. Cada um apenas é individual, momentaneamente, porque vibra em uma frequência que produz um som. E se tem som, tem verbo. E se tem verbo, tem forma.
Esse é o grande princípio da existência e o grande mapa da cocriação de realidades e universos. Esse universo é só um dentre muitos, onde cada padrão existencial e vibracional é um universo distinto dentro de outro universo, paralelo ou não. E foi muito aberto intencionalmente para levar as pessoas ao contexto onde a macumba, sim, é o macrocosmo. Voltei de novo. Mas, Compreende? sim, e para linkar. Porque tudo é um macrocosmo, não tem jeito de ficar fora do macrocosmo. A não ser que você se sinta ao ponto de observá-lo como todo. E aí você sai do princípio existencial e vai falar com quem manda no joguinho. Mas mesmo assim ele continua dentro de você, não? Então mesmo que você vá lá olhar de fora, ele continua estando dentro Toda também. vez que você pede ajuda e te vem o esclarecimento respeitando os seus graus, você saiu do universo e conversou com você mesmo. Deus. E aí você se deu o direito de compreender o mesmo processo. Isso sai um pouco do contexto. Sim, sim. Mas é uma grande verdade. Seres excélsios, grande baboseira. Mas é uma baboseira que vem do mesmo apego a um sistema de pirâmide. Eu não vou dizer que é ruim, eu só estou expressando o meu gosto e a forma com que eu gosto das coisas. É uma expressão natural, autêntica. Não que eu desrespeite seres excelsos, porque aos olhos de alguns eu também sou, mas é apenas um contexto onde se explica que você é um ser excelso também, e que a interpretação que se dá ao termo ante a ótica de quem vê superior, sim, é uma baboseira. O menino está um pouco cansado. E nós também já divagamos bastante, senão o campo não aguenta. Não podemos desrespeitá-los. As perguntas estão aí, estamos abertos. Sim, Todo e qualquer princípio logístico pode ser explicado. sim, e convidamos toda e qualquer pergunta. É uma conversa. Exatamente, e participar também. Não fique com medo. Eu falo grosso, mas eu sou bonzinho. Então, deixa uma mensagem pra gente e já fica a minha gratidão. A sua gratidão, assim como a minha. O carinho que todos que ouvem para comigo e todos os tranca-ruas, pombagiras, quimbandeiros, macumbeiros, cristãos, protestantes, monges, sábios, em si, intrinsecamente, é um processo magístico. Então, através do meu obrigado, que todos os desejos egóicos sejam límpidos e todo o princípio da consciência se manifeste, levando ao equilíbrio do todo em todos. Aí está uma magia. Aí está a intenção, moldada em palavras, que decodificam e conversam com suas almas. Obrigado, paz.